Bem, hoje é a nossa 17ª aula, vamos falar sobre tropismo e nastismo, que são dois tipos principais de movimento de plantas. Bem, como as plantas se movimentam, como ela percebe, o estímulo ambiental para que causa esse movimento, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Bem, esse estímulo é percebido pela planta, então vamos ver quais são os tipos de movimentos principais. Uma vez percebido, eles são recebidos pela planta, então há receptores que fazem a tradução desse estímulo ambiental e, por fim, causam um tipo de resposta. E essa resposta, então, é a mudança do crescimento causado por esse estímulo. O exemplo clássico que nós temos é sempre o nosso amigo girassol, que está sempre movimentando em direção ao sol a sua inflorescência. Então, a percepção seria a detecção do estímulo ambiental por alguns receptores, a transdução, que é o transporte do sinal, que leva a mudanças bioquímicas e biofísicas, e, por fim, causa respostas e reações do estímulo a mudanças fisiológicas que levam ao movimento percebido em maior escala. Bem, quanto ao tipo de movimento em planta, nós temos dois tipos, como o caso do tropismo e o nastismo. O tropismo é uma resposta orientada em relação ao estímulo, o estímulo é direcionado, ele é orientado, e o nastismo é a resposta não direcionada em relação ao estímulo. Então, nós vamos dar exemplos e isso vai ficar bem claro quanto a essa questão da orientação. Nessa tabela, onde está presente também no livro do Kerbaui, ele faz uma sinopse dos principais movimentos de plantas, está muito interessante, e alguns a gente vai abordar dentro do tropismo e dentro do nastismo. Então, fototropismo, movimento orientado em direção ao estímulo da planta, no caso tropismo, resposta à luz. Nastismo, que é o movimento de reações a estímulos não orientado a este, e aqui os vários tipos de nastismo e os vários tipos de tropismo. Vamos dar alguns exemplos e entender um pouquinho sobre esses movimentos de plantas. Bem, o fototropismo é uma resposta direcionada ao estímulo da luz, onde a luz é oferecida unidirecionalmente e essa unidireção da luz causa então essa curvatura do crescimento da parte aérea em direção à luz, daí chamamos de fototropismo positivo, e as raízes normalmente apresentam fototropismo negativo, já que uma vez a raiz crescer na luz é um prejuízo para raízes subterrâneas, onde de fato não vai encontrar o que ela está procurando, que é água e sais minerais. Essa mudança então da curvatura aqui, da movimentação dessa planta, se dá principalmente pelos receptores que são localizados na presença da luz, que muda o transporte de auxina, que é o próximo hormônio que nós vamos estudar. Essa mudança lateral então de auxina permite com que haja um crescimento diferenciado das células, causando uma maior expansão celular das células que estão no escuro em relação às células que estão no claro. Como essas células expandem mais, elas então se curvam sobre as células que estão expandindo menos, levando então a mudança do padrão de crescimento direcionado pelo estímulo, que nesse caso é a luz. Então esse fototropismo ele foi testado várias vezes, inclusive por Charles Darwin lá no século XVIII, com coleóptero de trigo, onde se colocava a luz direcionada, observava que de fato havia um aumento da expansão dessas células. Se cortasse o ápice, essa resposta não acontecia. Então, de fato, a percepção, o local de percepção da luz pela planta para a mudança do seu padrão de crescimento é no ápice. Então, sem o ápice, essa planta perde a resposta fototrópica. Tanto que se você cobrir o ápice também com alguma coisa que é impermeável à luz, ele não faz a curvatura. Agora, se você cobre o ápice com um filme plástico, por exemplo, que permite a passagem da luz, ele curva, tá? E aqui foi outro experimento feito com um bloquinho de agar, que permite a comunicação entre o ápice e a parte de baixo, a curvatura acontecia. E aqui um bloquinho que não era agar, que era uma placa metálica que não permitia a comunicação e a planta não se curvava. Então, de fato, essa mudança da curvatura se dá pela expansão, graças à mobilização de auxina da direção iluminada para a parte não iluminada. O gravitropismo é um outro tipo de crescimento de planta, direcionado agora não mais pela luz, e sim pela gravidade. E esse gravitropismo, então, normalmente da raiz nós temos gravitropismo positivo e a parte aérea, gravitropismo negativo, em relação a essa gravidade. Temos algumas variações de ângulo quanto à resposta gravitópica, não é só para cima e para baixo, nós temos partes da planta que crescem em ângulos diferentes, como a parte de gravitropismo, que é crescimento em ângulo reto, a 90 graus a força de gravidade, então, enfim, o gravitropismo positivo clássico. O diagravitropismo de rizomas, então nós temos parte das plantas que crescem na horizontal, num ângulo de 90 graus em relação à gravidade.
Ortogravitopismo, que é crescimento em direção à gravidade no ângulo zero. E o plagiogravitopismo, que é o crescimento em ângulo diferente de 0,90 graus, como acontece com as raízes secundárias, né, os ramos laterais, que crescem em ângulos diferentes do gravitopismo clássico positivo e negativo. Né? Então, nós temos essas variações de forma de crescer, como o caso dos rizomas e plantas que são prostadas, crescem em forma diferente. A região de percepção da gravidade é na coifa, na região da raiz. Lá existem células, então, que têm uma grande quantidade de grânulos de amido, que são os estatólitos, e quando essas células mudam de posição, vejam aqui nesse esqueminha, elas mudam de posição, esses estatólitos eles mudam também de posição dentro da célula, causando, então, toda uma mudança bioquímica dentro dessa célula, levando novamente uma distribuição diferenciada de auxina, que, por sua vez, causa, então, a resposta gravitrópica. Então, temos aqui a distribuição desigual de auxina, né? Então, a auxina, quando está na posição vertical, ela é distribuída igualmente dos outros dois lados da raiz. Quando a raiz é colocada na posição horizontal, a auxina é distribuída mais em maior quantidade para a região basal dessas células, comparado com a parte apical aqui dessas células. E aí, com isso, causa uma expansão maior dessas células em relação à outra e a raiz volta a se curvar em direção à gravidade, graças à distribuição diferenciada dos estatólitos, que são esses pontinhos amarelos, que são grãos de amidos muito densos dentro dessas células. E aí, essa resposta, então, acontece graças à percepção desse estímulo. É tão importante o papel do auxino nisso, que esse experimento é bem legal, né? Mostrando aqui uma plantinha crescendo grudada na vertical, e aí a raiz crescendo em direção à gravidade, ela mudou sua curvatura e a parte aérea contra a gravidade. Já nessa outra placa aqui, eu coloquei um inibidor do transporte de auxina, então a auxina não foi transportada, então veja que a raiz não conseguiu responder ao efeito gravitrópico graças a isso. Né? Então, nós temos aqui uma figura clássica também, né, de como a gente pode brincar com a gravidade, colocando a planta em diferentes posições e ver que a parte aérea também responde a essa mudança da gravidade, crescendo sempre contra a gravidade, diferente da raiz, que cresce a favor da gravidade. E isso é muito curioso porque o mesmo hormônio que a auxina causa resposta diferente em dois órgãos, graças à diferença de sensibilidade. As raízes, elas são inibidas em altas concentrações, já a parte aérea é estimulada em altas concentrações. Então, se a gente pegar aqui a raiz, baixas concentrações estimula o crescimento, daí a raiz na posição horizontal, aqui tem menos auxina, estimula a expansão dessas células. Já em altas concentrações, ela é inibida. Agora, essa mesma alta concentração que inibe a raiz é o que estimula as gemas apicais e as gemas laterais. Então, no caso do caule, as altas concentrações de auxina aqui estimulam o crescimento, daí ela crescer contra a gravidade. Então, a mesma dose, o mesmo hormônio, em dois órgãos diferentes, causam respostas distintas. As raízes apresentam uma sensibilidade maior à auxina do que o caule. O tigmotropismo, que é orientado pelo contato, né, o caso do crescimento das gavinhas. Então, quando essas gavinhas são emitidas, elas entram em contato com uma superfície sólida e esse contato, então, causa uma mudança do padrão de crescimento, levando com que essa parte da planta se enrole nesse suporte. O quimiotropismo é um exemplo de crescimento direcionado por compostos químicos, né? O exemplo clássico que nós damos de quimiotropismo é o crescimento do tubo polínico, quando acontece a fecundação. Então, o grão de pólen ele cai lá no estigma e aí ele germina em direção ao... O grão de pólen, então, cai lá no estigma e germina em direção ao óvulo. E essa germinação ela é direcionada principalmente por alguns compostos como arabinogalactanos, glicoproteínas, lipoproteínas, além do potencial eletroquímico de íon de potássio, criado ao longo desse gradiente, direcionando o crescimento desses tubos polínicos. Então, são crescimentos direcionados por compostos químicos, como é o caso dos tubos polínicos. E então, vamos ver alguns exemplos de nastismo, que é então um movimento vegetal por um estímulo que não é direcionado. Eles podem estar causando mudanças plásticas e mudanças elásticas. As mudanças plásticas é um crescimento irreversível, a planta não volta mais, aquela mudança de crescimento, e as mudanças elásticas são alterações reversíveis do turgor, normalmente relacionado à mudança de turgor da célula, que permite com que a planta volte novamente ao seu estado inicial antes da presença do estímulo. Então, alguns exemplos de nastismo, nós temos o hiponastismo e o epinastismo, né, normalmente causado então, por situações de estresse, principalmente por alagamento e altas concentrações de etileno, a gente vai falar sobre isso na aula de etileno,
Então, o hiponastismo é marcado por um crescimento maior da parte de baixo do órgão, normalmente folha, e como ela cresce a mais do que de cima, então o crescimento de baixo maior do que o de cima, a plantinha, a folha, nesse caso, fica com o aspecto mais para cima. E epinastia, que significa a parte de cima do órgão, normalmente folha, cresce mais do que a parte de baixo, então se curva para baixo. Então são dois tipos de respostas násticas, independente da origem do estímulo. Daí ser considerado um nastismo. O etileno vem de várias partes e essa resposta é causada pela origem da presença desse etileno. E o hidronastismo é uma resposta causada por murcha. Então, em gramíneas acontece muito isso. A folha está aqui expandida, bonitinha, com bastante água. Falta água, tem restrições hídricas, essa folha se enrola. E esse enrolamento, esse fechamento das folhas se dá exatamente pela perda da água das células buliformes, que ficam localizadas então na margem do limbo dessas folhas. E aí essas células perdem água e, consequentemente, esse limbo se enrola. É um movimento, então, reversível. Se você molhar essa planta novamente, ele volta a se expandir. É claro que respeitando o ponto de murcha permanente. Então, esse é um exemplo clássico de hidronastismo, que é uma resposta nástica, então, causada pela perda de água, e essa planta se movimenta abrindo e fechando as suas folhas. O tigmonastitismo, todo mundo já teve esse tipo de vivência, de tocar um folíolo e o folíolo se fechar. Então, é um tipo de toque, tigmo vem de toque, e um nastismo, uma resposta nástica ao toque, ou seja, independente de eu tocar em cima, de eu tocar embaixo, o folíolo vai se fechar. Não é um movimento a um estímulo direcionado. Bem, a região de perda de água nas folhas é na região do pulvino, e aí essa perda de água se dá exatamente pela perda de potássio, e juntamente com o potássio vai a água. A perda de turgescência permite então o fechamento desses folíolos por mudança de turgescência. Esses folíolos se fecham numa tentativa de evitar a perda de água causada pela agitação mecânica ou evitar a herbivoria, para minimizar os danos causados por algum tipo de inseto ou larva que venha querer se alimentar dessa planta, embora que seja divertido para nós, Mas para a planta é uma tentativa, de fato, de evitar os danos causados por esse herbívoro. Um outro exemplo também muito curioso, que vocês gostam bastante, de tigmonastismo, são das plantas carnívoras. Então, as plantas carnívoras ou insetívoras, como assim são chamadas, elas se fecham, são folhas táteis, que em contato com toque, ou seja, independente de onde vai o estímulo, elas se fecham, graças também à mudança de turgescência da base dessas folhas, que levam então ao fechamento e o aprisionamento aqui do inseto. O inseto vai ser então digerido e a digestão desse inseto vai liberar então os minerais essenciais para que essa planta consiga continuar seu metabolismo, uma vez que elas vivem normalmente em solos muito ácidos, com baixa disponibilidade de nutrientes. Então essa mudança mudança de potencial elétrico da membrana conduz o sinal para que o folíolo todo se feche rapidamente, e esse fechamento de fato tem que ser rápido, porque senão o inseto vai ser perdido, e aí levando ao aprisionamento desse inseto. Bem, então, de movimento de plantas, os mais clássicos nós temos esses, tem uma grande variedade de movimentos de planta, dependendo do estímulo onde ela ocorre. Então, dizer que não gosta de planta porque a planta não se mexe, esse argumento não é válido, As plantas têm sim respostas de movimento, é claro que limitados, a determinados tipos de estímulos. Bem, até a próxima aula. Tchau, tchau.